Ezequiel 28, versículo 12, na versão King James atualizada. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Vou repetir: repleto de saber e magnífico em beleza, formosura. Ele era muito bonito. Versículo 17. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Esse arcanjo foi criado por Deus com uma impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo de advertência perante reis e governantes. Muito bem, então quero começar, expondo a estratégia de Satanás, mostrando a sua natureza. Então, vou falar primeiro sobre a impressionante formosura, falando dessa extrema beleza com que Deus o criou. E o fez altivo e soberbo. A sua arrogância, o seu orgulho veio por causa de uma condição diferenciada, extraordinária. Então, às vezes, o Senhor favoreceu a você em algumas coisas. Por exemplo, o Senhor, ninguém pede para nascer no corpo em que nasceu. Eu, por exemplo, não pedi para nascer nesse corpo, e o Senhor me deu esse corpo, graças a Deus. E o Senhor deu para alguns uma beleza física extraordinária. Alguns nasceram com a beleza física que todo mundo admira. Outros nasceram com uma inteligência incomum. Ele, perto dos outros, ele é diferenciado. Mas outros também, durante a vida, além do seu talento inato, durante a vida adquiriu habilidades impressionantes. Quer dizer, de uma forma ou de outra, nós temos alguma coisa que Deus nos deu e também nos deu ao longo do tempo da nossa vida também, que nos fez em algum ponto diferenciados com relação aos outros. Isso muitas vezes é o ponto de partida para a nossa soberba, para nosso desprezo aos que estão ao nosso redor. E sempre nos achamos mais bonitos do que os outros, sempre nos achamos melhores do que os outros, sempre nos achamos superiores aos outros, que a nossa opinião é melhor, a nossa maneira de fazer é sempre mais inteligente, e nós passamos a ter problemas de relacionamento. Por quê? Porque nós temos essa natureza dentro de nós, essa natureza vem desse arcanjo, vem de Satanás. Portanto, eu me lembro no livro de Cantares, quando nós estudamos o livro de Cantares, em Cantares capítulo 5, versículo 10, que diz assim: o meu amado é alvo e rosado. Olha que coisa bonita, né? Meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10 mil. Entre 10 mil pessoas, ele é o mais distinguido. Irmãos, muitas vezes nós somos assim, nós nos sentimos assim, Nós somos o mais distinguido em beleza, na inteligência, na habilidade, não é isso? Em nossas opiniões, fazer as coisas, quer dizer, nós nos sentimos assim. Quem não gosta de se sentir mais distinguido entre 10 mil? No entanto, em Isaías 53, versículo 2, vou usar ainda a nossa versão só para facilitar, Isaías 53, versículo 2, nosso Senhor Jesus, quando veio à terra, Ele não escolheu um corpo cheio de beleza, Ele não escolheu um rosto rosado, alvo, o mais distinguido entre 10 mil, não. Isaías 53, versículo 2, porque
foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Que contraste com esse arcanjo. Esse arcanjo foi criado com a extrema beleza, extraordinária beleza, né? Com impressionante beleza. Mas Jesus, ele como Filho de Deus, ao se tornar um homem, ele podia, como Deus, ter o corpo que quisesse. Mas ele escolheu um corpo que não tivesse nenhuma beleza física e nada que agradasse os homens na sua aparência. Mas, irmãos, é esse homem que Deus escolheu para envergonhar aquele arcanjo que queria ser o homem mais bonito, né? E não só isso, corrompeu a sua sabedoria por conta do seu esplendor e da sua beleza. Queridos irmãos jovens, eu estou falando isso para você perceber que às vezes essa pequena ponta da natureza pecaminosa de Satanás pode aparecer em nós, em termos de soberba, em termos de orgulho, em termos de nós somos melhores que os outros. E agora com relação à sabedoria, é a mesma coisa. Muitas vezes nós temos uma maneira mais sábia que os outros. Sempre as opiniões dos outros são muito comuns, muito ordinárias, não é isso? E quando eu dou opinião, todo mundo, puxa, é você, você é o cara, né? Então, com isso, ele começou a gostar de fama, ele começou a gostar de esplendor, do brilho, ele gostou, nas palavras de hoje, de holofotes, né? Muitas vezes, irmãos, nós não contentamos apenas ser melhores que os outros, nós queremos que isso seja divulgado para todo mundo, que todo mundo pudesse, né, saber que eu sou o melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais sábio. Então o esplendor indica essa glória, né, essa vontade de aparecer, né, ser o primeiro, ele o primeiro em tudo, é diferenciado em tudo. E a fama indica que ele gosta de muito de seguidores, de fã-clube, de muita gente que diz, é isso aí e tal. E aquele, né, quando apareceram os Beatles, as menininhas se desmanchavam, não é isso? Quando apareceu, acho que no começo eu li outro dia, o Frank Sinatra, quando era jovem, as menininhas se derramavam. Quando apareceu Elvis Presley, então, né? Então, todo mundo gosta disso, que todo mundo se derreta na nossa presença e agora na nossa sabedoria, na nossa, né, habilidade. Portanto, jovens, cuidado com isso. Quem está por trás? Essa natureza em nós, tá? Então, não queira gostar de seguidores, embora no Facebook, no Instagram, a gente gosta de seguidores, né? Porque seguidores também, né, nos dá um pouco de orgulho e às vezes também nos rende um pouco de dinheiro, né? Mas, irmãos, essa natureza está em nós. Muito bem, agora eu quero chegar no versículo que eu li, no versículo 12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhes, assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição. Na versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada, ali está, tu és o sinete da perfeição, o selo da perfeição. Aqui diz, é o modelo da perfeição. Deus criou esse arcanjo de uma maneira tão perfeita, que ele era o protótipo, ele era o modelo. Se alguém quisesse saber o que era a perfeição, era ele era o modelo da perfeição. Eu quero mostrar para vocês no livro de Jó, quando Jó arguiu com Deus, ele discutiu com seus 3 amigos, que nele não tinha culpa nenhuma, ele não cometeu nenhuma injustiça, Deus estava sendo injusto com ele, fazendo sofrer daquela maneira injustamente, né? E Deus apareceu e mostrou para ele que tem 2 animais que eram perfeitos, eram modelos da perfeição. Eu quero mostrar para vocês, vamos dar uma olhada pelo King James. Isso está em Jó 40. Jó
fica antes de Salmos, né? Jó 40. Versículo 15. Na versão King James atualizada, aqui traduz o hipopótamo pela behemoth. Atenta, pois, para o behemoth, esse hipopótamo estranho, que eu criei da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como boi. Todo aquele que se alimenta da relva, vegetariano, como boi, né? Boi nós entendemos que é um animal doméstico, ele é manso. Mas cuidado com essa mansidão. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como cedro e a agita, e os nervos da sua coxa, só nervos, são entrelaçados. É um cabo entrelaçado. Se você soubesse que um fio tem uma resistência muito limitada. Se você tiver um feixe de fios, tornando-se um cabo, paralelos, tem outra resistência. Mas se você entrelaçar esses fios, a resistência aumenta. Tá? Então, os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze e as suas pernas como pilares de ferro. Olha que perfeição de criação, né? Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Ele é obra-prima. Aqui está se referindo, na verdade, ao arcanjo. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Contudo, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Que Deus, o Criador é maior do que ele. Os montes lhes oferecem tudo o que produzem e todos os animais selvagens brincam por perto. Ele repousa debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Quer dizer, ele fica ali quietinho na dele, no seu canto, debaixo das águas, nos lotos, né? E nos juncos, no pântano. Ele não faz mal para ninguém. Os lotos cobrem-no com a sua sombra e os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme, ele não tem medo. Sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém capturá-lo quando estiver olhando, ou ferir-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Quer dizer, esse animal perfeito, behemoth, parecido com o hipopótamo, na verdade era em uma forma de expressar desse arcanjo. Ele foi criado de uma maneira tão perfeita, tão forte, tão poderoso, não tem ninguém superior a ele em força e em poder. Por isso ele não tem medo de ninguém. Só que esse behemoth representa o lado bom da sua alma. O lado bom, a bondade natural. Então esse lado bom parece o boi que come relva. As pessoas não têm muito medo não. As pessoas gostam desse animal. É até bonitinho. Tira foto perto dele, mas não chega perto dele não. Então esse é um lado. O outro lado está em Jó 41. Poderás tu, com um simples anzol, pegar o Leviatã. Leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz e furar-lhe o queixo com gancho? Imaginas tu que ele te implorará misericórdia e falará contigo mansamente? Você acha que ele vai falar mansamente com você? Não. Acreditas que ele fará aliança contigo, de modo que o tomes como teu fiel escravo pelo resto da vida? Você acha que vai fazer aliança com você? O anticristo vai fazer aliança, né, com o povo de Israel por 7 anos. Você acha que ele vai cumprir essa aliança? Não, ele não teme ninguém, não tem medo não. Porventura poderás fazer dele um bicho de estimação, como se fosse um pássaro manso, ou ainda o prenderás numa coleira para dá-lo de presente às suas filhas? Os teus sócios poderão negociá-lo, ou mesmo reparti-lo entre os comerciantes. Ele tem algum valor comercial? Poderás
atingir o seu couro com vários arpões e encher sua cabeça com lanças de pesca? Põe a tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta. Nunca mais tentará fazer isso de novo. Não põe a mão nele, não. É inútil querer capturá-lo. Será que não desmaiarás ao vê-lo? Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Irmãos, é comprido esse capítulo. Eu não vou ler todo, porque é muita coisa. Mas eu com isso quero descrever para vocês que Satanás era o modelo da perfeição. Por isso ele se orgulhou. Não tinha ninguém superior a ele. Ele foi criado de uma maneira tão bela e também tão sábia. Eu vou só ler no começo, no finalzinho, tá bom? Aqui diz assim, versículo 31. Faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se o mar tivesse uma vasta cabeleira branca. Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Não só ele se diferencia dentre os 10.000, ele é o único entre todos que estão sobre a face da terra. Ele foi criado para não ter medo, por isso ele não tem medo de nada. Ele observa tudo que é altivo, é rei sobre todos os animais arrogantes. Ele foi feito de uma maneira tão forte, tão poderosa, tão inteligente, tão sábia, tão bonita, que ele não tem medo de ninguém. Ele é rei sobre todos os arrogantes. Portanto, queridos jovens, quando nós nos julgamos muito bons, muito perfeitos, desprezando os demais, nós podemos perceber que quem está, na verdade, com essa conduta, essa atitude, é a natureza pecaminosa dentro de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2, que tal? Vamos lá, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Acho que eu vou ler desde o versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, que é o esplânquinon de Cristo, compaixão, misericórdia, empatia, é o que não tem nesse animal arrogante, mas em Jesus tem. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Irmão, se todos fossem arrogantes como esse arcanjo, nós nunca conseguiríamos pensar a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, nós não iríamos considerar os outros sem amor. Sejais unidos de alma, ter a mesma alma, nunca isso aconteceria. Tendo o mesmo sentimento, não, é o sentimento do Leviatã equivale. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem nada na natureza do Leviatã isso, mas em Jesus tem. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse Bemote e Leviatã não estão nem aí com os outros. Ele é ele, certo? Todos aí que tem que submeter a ele. Mas tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele que era Deus, Filho de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não tomou o caminho de Satanás. Não tomou um caminho daquele arcanjo que se ensoberbeceu. Jesus tomou um caminho contrário. Ele se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele aceitou a obediência total ao Pai. Ele não quis se usurpar, ser igual a Deus. Ele não tomou o caminho da arrogância, ele tomou o caminho da humildade, tomou o caminho da obediência. A obediência ao extremo, que é a morte de cruz. Foi meramente por obediência a Deus. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Não queira você se exaltar. Quem se exaltar será humilhado. Mas deixa Deus se exaltar. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Por isso que fiz questão de dobrar os meus joelhos hoje aqui na frente, nos céus, na terra e debaixo da terra. A Ele, irmãos, rendemos obediência, a Ele rendemos submissão, porque Ele é o Rei. Ele foi exaltado, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai fica cheio de orgulho, cheio de glória, quando nós exaltamos e confessamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o caminho que nós todos devemos tomar.